Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 35. Primeiro da Bíblia, tá? Gênesis 35. Nós vamos ler do 1 até o verso 7. Aqui na minha tradução diz o seguinte: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o temor de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El-Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Amém? Inicialmente, antes de nós entrarmos na reflexão especificamente sobre essa porção do texto, eu quero que os irmãos mantenham esse texto, se puder deixar projetado. Eu queria fazer um parênteses para falar um pouco sobre a pessoa e a história de Jacó. Jacó era filho de Rebeca, de acordo lá com Êxodo 25, né? Nós estamos no 35, se nós voltarmos 10 capítulos aí, nós vamos ver Jacó era filho de Isaac e filho de Rebeca, neto então de Abraão, né? E ele era gêmeo, irmão gêmeo de Esaú. O nome dele, Jacó, aponta para o fato dele ter uma personalidade um tanto quanto egoísta, manipuladora, certo? Egoísta e manipuladora. Guardem bem. Aí você pode até estar perguntando, mas um homem de Deus, um escolhido de Deus? Sim. O nome Jacó quer dizer usurpador, né? Alguém que usurpava as coisas, gostava de usurpar. E esse nome lhe foi dado por quê? Porque quando, a história diz ali que quando eles estavam no ventre da mãe, eles já se degladiavam com o irmão dele lá, já meio que se pegavam lá dentro, né? E na hora do nascimento, ele nasce grudado, Esaú nasceu primeiro, primogênito, ele nasce grudado no calcanhar do irmão, né? Talvez tentando segurar, não sei. Aí depois os irmãos vão ler essa história que é bastante interessante. Quando era adolescente, lá em Gênesis 25, 29, Jacó ficava em casa, era mais caseiro, e Esaú era mais caçador, mais bruto, né? Mais ogro, conforme a gente diz hoje em dia. E um belo dia, Esaú foi para o campo caçar e não conseguiu encontrar nada, voltou muito cansado, com fome, e chegando na tenda dele, Esaú viu Jacó cozinhando um belo prato de comida e disse assim: meu irmão, eu estou chegando do campo, estou com fome, né? Você não me dá um pouco dessa comida? E o Jacó, seguindo a sua tendência manipuladora, né? E o usurpador, ele disse assim: sim, meu irmão, eu lhe dou um pouco desta comida que eu estou fazendo, mas, na verdade, eu quero que você, em troca, me dê o seu direito à primogenitura. Antigamente havia essa diferenciação do primeiro filho, né? O primeiro filho tinha mais direito que os demais filhos. Então, naquele momento, Esaú fala assim: bom, que me adianta ser primogênito se eu vou morrer de fome, né? E negociou com Jacó, então, a sua primogenitura. Já começamos a ver aí um pouco do traço da personalidade de Jacó. Mais à frente, Isaac, já idoso, já cego, quase cego, prevendo já que seus dias estavam chegando ao fim, ele tinha que dar uma bênção para o filho dele, que era o primogênito. Então ele chama Esaú, para que Esaú fosse abençoado e desse sequência àquela tradição, que era uma tradição do povo hebreu. Mas Jacó faz um estratagema junto com a sua mãe, e rouba a bênção, ele engana o seu pai Isaac e rouba a bênção que era destinada a Esaú, ele rouba do seu irmão, e ficou uma situação bem difícil, porque
não podia ser dado uma segunda bênção. Talvez você esteja perguntando aí, mas por que não deu uma segunda bênção? Não era uma bênção só. E aí, então, quando Isaac descobre que tinha sido enganado por Jacó, então Isaac diz assim: Esaú, eu não tenho o que fazer, né? A bênção foi dada. E Esaú, então, muito bravo, fala para Jacó assim: puxa vida, já não bastava você ter pego a minha primogenitura lá atrás por causa de um prato de comida. Ainda agora você engana o papai, né? Com relação à bênção, então eu fiquei sem a primogenitura, sem o direito à primogenitura, e fiquei também sem a bênção. Você vai ver a hora que o papai morrer, eu vou te pegar, né? E jurou o Jacó de morte. E uma situação bastante difícil, o próprio Isaac, né, juntamente com a sua esposa, a mãe de Jacó, chama Jacó e fala: olha, melhor você, vou usar um termo mais moderno, né, é melhor você vazar, porque o teu irmão vai te pegar. Então pega as tuas coisas e sai daqui, vai para outro lugar, até que a ira do teu irmão se acalme. Aproveita que você vai sair daqui e arruma uma esposa lá, tá, para ver se você toma juízo. Eu imagino que foi mais ou menos isso que o Isaac falou para o Jacó. E mandaram então o Jacó, ainda jovem, para uma terra perto, para morar com um tio, que era o Labão, né? O nome do sujeito era Labão, esse personagem chamava Labão. E o Labão era irmão de Rebeca. Então, mandaram Jacó para lá, falou: fica um tempo lá com seu tio, certo? Até que o seu irmão se acalme. Arruma uma esposa lá. E assim foi que Jacó saiu caminhando pelo deserto, sem eira nem beira, indo em direção à casa do seu tio. E ali, Gênesis 28:10, conta uma história muito interessante. Jacó estava caminhando em direção a Padã-Arã, que era a terra do seu tio, e ele deitou no deserto, no meio do nada, talvez ali com medo, colocou umas pedras que ele fez de travesseiro e dormiu. E à noite ele sonhou. E o sonho dele era uma escada que saía da terra e ligava-se ao céu. E nessa escada tinham anjos que subiam e desciam o tempo todo. E ali ele recebeu uma mensagem de que ele seria um homem bem-sucedido na sua vida. Deus falou com ele. Deus disse a ele que a mesma promessa que havia sido feita ao avô dele, a Abraão, né? Vocês lembram dessa promessa de Abraão? De que ele seria uma grande nação, de que ele receberia uma terra? Esta promessa foi confirmada para Jacó agora, com esta visão que ele teve desta escada lá no meio do deserto. Ele acordou de manhã e falou assim: Deus, que bacana, né? Muito obrigado. E se o Senhor me acompanhar na minha jornada, eu estou saindo de lá, vou para a terra do meu tio, mas eu quero voltar, eu quero arrumar uma esposa, quero constituir família. Se o Senhor me acompanhar nesta jornada e me trouxer em paz de volta para a terra dos meus pais, ou seja, já prevendo que ele voltaria para perto dos seus pais, para perto do seu irmão, se o Senhor me abençoar, se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor me der veste, se o Senhor me der comida, eu serei seguidor, serei um servo seu e lhe darei o dízimo de tudo. E assim ele fez, pegou uma pedra, colocou ali no lugar, derramou um pouco de óleo como uma forma de uma aliança que ele estava fazendo com Deus. E àquele lugar, Jacó deu o nome de Betel. Guardem esse nome aí, Betel. Chegando em Padã-Arã, Jacó descobriu que tinha um cara mais esperto que ele, que era o tio dele. Labão era mais enganador, mais astucioso, mais manipulador e mais mentiroso que Jacó. E Jacó chega lá, falou: tio, cheguei aqui, preciso de trabalho, né? O senhor me recebe? Eu imagino que o Labão falou: meu sobrinho, fica aí, né? Vamos trabalhar. E vivendo junto com o seu tio, Jacó se apaixona por uma das suas primas, que se chamava Raquel. Uma moça que eu imagino que fosse muito bonita. E ele então chega para o seu tio e diz assim: tio, meu pai me mandou para cá, imagino que ele não tenha contado por que ele foi mandado lá para morar junto com o tio, mas ele deve ter inventado uma história, né? Meu pai me mandou para cá para arrumar uma esposa do nosso povo. E eu gostei dessa moça aí, da minha prima, desculpem, gostei da minha prima Raquel, e eu gostaria muito de casar com ela. E o Labão, muito espertamente, falou assim: não tem problema, você tem dinheiro para pagar o dote? E ele falou: não. Daí ele falou: então faça assim, ó, trabalha 7 anos para mim, aqui, ó, de graça, arando a terra, cuidando das ovelhas, que depois de 7 anos eu te dou a mão da Raquel como esposa.
Beleza? Beleza. Lá vai Jacó, trabalhou 7 anos. Ao cabo de 7 anos de duro trabalho, Jacó chega para Labão e diz assim: tio, deu 7 anos, eu quero me casar com Raquel. E Labão, então, conta a seguinte história. Eu falei, mas não vai dar, porque Raquel é a mais nova. E tem a irmã dela, que é a Lia, que também é sua prima. E aqui na nossa tradição, a mais nova não pode casar antes da mais velha. Você vai ter que casar com a Lia. O Jacó fala, puxa vida, mas o meu amor está com a Raquel. Aí o Labão falou, não tem problema. Trabalha mais 7 anos, eu também te dou a mão de Raquel. E assim foi feito. Ele se casou com Lia, trabalhou mais 7 anos gratuitamente para o seu sogro, e ao cabo de 7 anos, ele também se casou com Raquel. Pois bem, depois de 14 anos trabalhando, ele teve com Lia e com as concubinas, ele teve 12 filhos. Vamos guardar essa informação também. A primeira informação que eu quero que vocês guardem é a palavra Betel. A segunda, 12 filhos. E aí, então, ele decide, depois de 20 anos trabalhando ali, num regime bastante duro, eu imagino que ele já fosse um homem com algumas posses, já devia ter seus carneiros, suas ovelhas, seus filhos, alguns empregados, né, alguns camelos. Então, ele decide ir embora. Ele fala, eu preciso voltar para a terra dos meus pais. Então, depois de 20 anos, Deus fala com ele, estando morando com o seu tio, Deus fala com ele e ele decide voltar. Então, ele pega toda aquela gente que estava ligada a ele, as suas esposas, os seus filhos, seus empregados, os seus bens, e empreende caminho de volta para a terra do seu pai, Isaque. Mas ele tinha medo, porque ele pensava assim, puxa vida, o meu irmão me jurou de morte, faz 20 anos, o que vai acontecer a hora que eu chegar lá? E vem voltando e pensando sobre isso no caminho. E um dia antes dele chegar ao encontro definitivo com o seu irmão, ao reencontro pessoal com o seu irmão, ele acampa. E aí diz que naquela noite um anjo vem falar com ele. Deus envia um anjo para dizer para ele assim, Jacó, fica tranquilo, pode continuar a caminhada que o seu irmão não vai fazer nada com você. Porque o medo de Jacó qual que era? O grupo dele não era um grupo guerreiro, era uma família que estava se deslocando. E de repente ele encontra com o irmão dele, que talvez tivesse lá um grupo guerreiro, e eles poderiam ser aniquilados. Mas o anjo vem e diz assim, fica tranquilo, Jacó, Deus mandou descer aqui e falar para você que você pode seguir, que o teu irmão não vai fazer nada com você. E diz o texto que naquela noite o anjo falou isso e quis ir embora. E Jacó se atracou com o anjo. Jacó começou a lutar com o anjo. E eu não sei que tipo de luta foi essa, mas o fato é que ele não deixava o anjo embora. E as pessoas de longe viam o Jacó se altercando, rolando, se atracando com um homem. E de manhã, a palavra diz que o anjo falou, Jacó, o dia está amanhecendo, eu tenho que ir embora. E Jacó falou assim, você só sai daqui a hora que você me abençoar. Aí o anjo falou, bom, não tem jeito mesmo, né? Estamos lutando aqui a noite inteira, eu não consigo sair, o dia está amanhecendo, então eu vou te abençoar. E o anjo o abençoa, troca o nome dele de Jacó para Israel, fere a coxa dele, ele ficou manco, e o anjo vai embora. Terceira coisa que eu quero que vocês guardem. Betel, primeira, qual é a segunda? 12 filhos, e agora o nome dele é mudado de Jacó para Israel. Vamos vendo o caminho que nós estamos seguindo aí. E Jacó, então, no dia seguinte, caminha mais um pouco, encontra com o seu irmão, e o seu irmão o abraça chorando, o perdoa e diz para ele assim, meu irmão, está tudo certo entre nós, ninguém vai fazer nada com você, se estabeleça aqui onde você quiser. E Jacó se estabelece numa cidade chamada Siquém, porque ali era um lugar que tinha água, era um lugar de passagem, ou seja, fácil para fazer comércio, e também um lugar que tinha boas pastagens. Então ele se estabelece ali, inclusive Gênesis 33 diz que ele comprou um terreno ali, comprou uma propriedade ali para ele ficar por ali. Passa um tempo, Deus determina lá em Gênesis 35 que ele volte para Betel. Mesmo com o simbolismo espiritual de ele estar bem em Siquém, ele construiu um altar em Siquém, Deus ordenou que ele voltasse para lá. Então ele volta para Betel e depois disso ele reencontra o filho dele, José, que tinha sido vendido para o Egito. E ele vai para o Egito, depois ele sai do Egito, morre, e, enfim, termina a história de Jacó. Mais ou menos deu para entender a história de Jacó aqui? Deu para entender mais ou menos? Querem que fale mais um pouco? Não. Pois bem, para compreendermos o capítulo 35 de Gênesis,
é preciso que nós voltemos um pouquinho no capítulo 34. A compreensão do capítulo 35 se encontra no capítulo 34. Encontra nos outros também, mas especialmente no 34, onde nós vamos ver onde existe a narrativa, onde existe a história de um problema sério que aconteceu na vida de Jacó quando ele estava em Siquém. Então agora nós vamos esquecer toda aquela história de Jacó e vamos trabalhar com Jacó em Siquém, tá bom? Antes dele ir embora para o Egito. Ele está em Siquém. Ali em Siquém houve um problema muito sério. Na verdade, foram 2 problemas que ocorreram com Jacó. Primeiro, que o filho dele, do coração dele, José, foi vendido pelos irmãos. Os irmãos venderam José e José foi levado embora para o Egito. E eles mentiram e falaram que José tinha sido morto por uma fera do campo, um leão, um urso, sei lá. Mas o fato é que ele estava muito triste. Mas houve um outro problema ali em Siquém, muito sério. Jacó estava bem em Siquém, Jacó estava cuidando da sua vida, tinha comprado um terreno, estava todo mundo tranquilo, os filhos, tirando José, estavam todos em volta dele, com as suas famílias. Eu imagino que era um grupo grande de pessoas. E um belo dia, uma das filhas dele, ainda adolescente, Diná, que era filha dele com Lia, essa moça foi passear na cidade de Siquém e ela sofreu um abuso sexual da parte do filho do rei da cidade de Siquém. Ela foi sequestrada, ela foi abusada, e o Siquém, que era o rapaz, que eu imagino mais ou menos da idade dela, que fez tudo isso, se apaixonou por ela. E chamou o seu pai, que chamava-se Amor, que era o dono, o rei da cidade, e falou: pai, eu me apaixonei por essa moça hebreia, e eu gostaria muito de casar com ela. Você não vai conversar com o pai dela lá para a gente tentar fazer um casamento? E o Amor falou: vou, não tem problema. Amor com H, tá? Não tem problema, eu vou lá falar com o Jacó, não há nenhum problema. E Amor e Siquém foram falar com Jacó. E o Amor disse para Jacó assim: Jacó, deixa os jovenzinhos casarem. Né? Aconteceu o problema, houve o sequestro, houve o abuso, mas vamos deixar isso aí para lá. Deixa que eles casem, e mais, eu vou te propor mais ainda. Deixa que os povos, as mulheres siquemitas, se casem com os homens hebreus e as mulheres hebreias. Vamos fazer uma união de povos aqui, vamos viver em paz, vamos fazer dessa região aqui, vocês são prósperos, vocês hebreus, e nós siquemitas também somos, vamos fazer disso aqui uma coisa boa, né? De uma coisa ruim, vamos fazer uma coisa boa. E os 2 filhos de Jacó, que eram irmãos de Lia, Simeão e Levi, esses 2 são 2 figuras também, viu? Foram os 2 que venderam o irmão lá atrás. Esses 2 são terríveis. Simeão e Levi tomaram a frente das negociações e disseram assim: olha, não tem problema. A gente permite, apesar do abuso, a gente permite que a nossa irmã se case com seu filho. E permitimos também que hajam casamentos entre os homens e mulheres das 2 cidades, que os povos se unam, mas com uma condição: os homens siquemitas sejam circuncidados. A circuncisão era um costume do povo de Israel e era o que diferenciava o povo de Israel dos demais povos. Era uma obrigação que todo hebreu tinha para com Deus praticar a circuncisão. E o Amor, então, falou assim: não tem problema, vamos, então, convencer os homens da cidade, todos os siquemitas, os homens siquemitas, a se circuncidarem. E assim foi feito. Um belo dia, juntaram os homens numa praça e todos fizeram a circuncisão. No 3º dia, quando os homens da cidade de Siquém, que haviam feito o procedimento da circuncisão, que era um procedimento doloroso, eles estavam no 3º dia assim, muito debilitados. Simeão e Levi entram na cidade, matam todos os homens, sequestram as mulheres, as crianças, as ovelhas e todos os bens que existiam e vão embora. E daí, o capítulo 34 diz que o seguinte, lá no finalzinho, que Jacó chama os 2 e os repreende. Jacó diz para eles assim: olha, vocês fizeram uma coisa que provavelmente vai ter repercussão, vai ter consequência. Vocês foram lá na cidade de Siquém, vocês mataram os homens, vocês sequestraram as crianças, vocês sequestraram as mulheres, vocês sequestraram os bens, certo? E vocês levaram tudo embora e isso vai trazer consequências para nós. E os 2 terminam dizendo assim: mas o que o senhor queria? O senhor queria que a gente mantivesse a desonra da nossa irmã?
E assim termina o texto do capítulo 34. Eu disse que, para nós compreendermos o capítulo 35, era preciso que nós entendêssemos o 34. O que tem de interessante nesse capítulo 34? Primeiro o seguinte, o nome de Deus aparece 128 vezes no livro de Gênesis. O nome de Deus e a pessoa de Deus aparecem ou são mencionados 128 vezes no livro de Gênesis. Esse é o único capítulo 34 que Deus não aparece, não é mencionado, sequer fala-se da pessoa dele. Primeira coisa. Segunda coisa é que este capítulo 34, ele está completamente fora da narrativa da história da vida de Jacó. Desde lá do 25, vem contando a história de Jacó. De repente surge no meio do texto um capítulo que fala da história de Diná, que não tinha nada a ver, tinha, mas era um problema pessoal da família deles lá. Não tem a ver com a história pessoal de Jacó. E um terceiro ponto deste capítulo é que ele termina de uma forma inconclusiva. Veja bem que lá no capítulo, no último verso, que é o 1, do capítulo 34, responderam Levi e Simeão ao seu pai: abusaria o Siquém da nossa irmã como se ela fosse uma prostituta? Outras traduções estão dizendo assim, a gente ia deixar por pouco, desonraram nossa irmã, é isso que o senhor queria? E interessante, Jacó não fala mais nada. Cri, cri, não é assim que a moçada fala hoje? Cri, cri. Pois bem, o que nós poderíamos, assim, em princípio, eu não vejo que existam razões literárias ou históricas para que esse capítulo 34 estivesse nesse contexto de Jacó. Mas eu creio que, neste momento aqui, para a nossa reflexão de hoje, nós podemos destacar, talvez, 2 pontos teológicos para a compreensão deste capítulo e compreensão do capítulo 35. Existem 2 pontos teologicamente importantes aqui, nesse capítulo 34, o capítulo que não fala de Deus e que termina de forma inconclusiva. Primeiro, seria a identidade da pureza de Deus, da pureza do povo de Israel. A necessidade da manutenção da identidade e também da pureza do povo de Israel. Isto porque a história do capítulo 34 evidencia a necessidade de separação e santidade do povo de Israel. E o segundo ponto seria a atitude omissa de Jacó e a sua responsabilidade no desfecho da história de Diná. Porque, veja bem, Jacó, com a história de Diná, ele aparece no texto do capítulo 34 como alguém passivo. Primeiro que quando Amor vem falar, o pai do rapaz, o rei da cidade de Siquém, vem falar com ele para perguntar se ele daria a mão de Diná em casamento ao seu filho Siquém, não é ele quem responde. Se nós formos ver, são seus 2 filhos. Simeão e Levi que tomam a frente da história. Então, nós vemos um Jacó passivo com relação a isso. Havia acontecido uma tragédia, mas ele espera que os seus 2 filhos é que tomem a iniciativa. E isso, alguns intérpretes, alguns estudiosos, dão a entender que talvez estivesse refletindo uma certa fraqueza de Jacó na sua condição de líder familiar. O segundo ponto é que, quando termina o texto e Jacó não se manifesta, os seus filhos falam para ele, mas você queria que nós permitíssemos que nossa irmã fosse tratada como uma prostituta, e ele não responde. Alguns estudiosos apontam que talvez na caminhada da vida de Jacó, ele já tivesse se acomodado. Na caminhada dele com Deus, na caminhada da vida, ele já tinha se acomodado. Ele já tinha passado por várias situações, o filho querido dele tinha sido sumido, né, o José, a Diná tinha passado por esse problema, ele já tinha ido para Padã Arã, ele voltou, ele chegou em Siquém, ele achou uma terra boa, ele comprou um terreno, e ele já não estava muito afim de arrumar confusão. Estava bom do jeito que estava. Esses são os 2 pontos que eu gostaria de tratar com os irmãos hoje aqui, de pensarmos sobre estes 2 pontos e de refletirmos sobre isso. Primeiro, a identidade, a necessidade de manter a identidade e a pureza do povo de Israel. E o segundo, a atitude omissa de Jacó, que fez com que acontecesse aquela tragédia, né, dos 2 moços terem ido lá e matado todos os homens da cidade. Eu queria começar falando sobre a identidade, a necessidade de identidade e de pureza do povo de Israel. Pela história de Jacó, nós vemos que
é impossível, ou seria impossível, que o povo hebreu mantivesse uma relação com Deus, uma relação genuína com o Deus Yahvé, sem que houvesse separação entre o povo hebreu e os outros povos, cananeus, ferezeus, jebuseus, que habitavam aquela região. Primeira coisa é essa, não haveria condições de haver uma relação íntima do povo escolhido enquanto eles estivessem misturados com outros povos, com outras culturas, com outros valores. Então, manter o casamento entre Diná e Siquém, ou aceitar que houvessem casamentos transculturais, seria uma mistura ética que, por certo, iria implicar na assimilação cultural por parte do povo hebreu dos valores daqueles povos que habitavam aquelas terras. E, na verdade, isso já estava acontecendo naquele momento. Já estava acontecendo, porque se nós formos no verso 10 do capítulo 35, nós vamos ver que Jacó, quando ele sai de Siquém e volta para Betel, ele diz para os seus familiares, para as pessoas, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai vossas vestes. Ou seja, já estava havendo uma assimilação cultural da parte do povo hebreu com relação aos povos que estavam ali. Já estava havendo este problema. Então era necessário, naquele instante, que o povo hebreu mantivesse a sua identidade como povo escolhido de Deus. Isso porque a manutenção da identidade de povo escolhido era o que garantia a intimidade do povo com Deus. Essa exigência de exclusividade, ou seja, a exigência da manutenção da identidade cristã, ela permanece até os dias de hoje. Isso porque o Deus daquele tempo, que exigia a exclusividade, que exigia a manutenção da identidade de povo escolhido, é o mesmo Deus de hoje. Não mudou nada. É a famosa doutrina da imutabilidade de Deus, tão bem explicitada em Tiago 1,17, quando ele diz assim que, falando sobre o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então Deus não muda. Então a exigência de uma identidade de povo escolhido que existia para o povo hebreu na época de Jacó, continua existindo nos dias de hoje para nós. O desejo de Deus em ter intimidade com o seu povo também continua vivo, condicionando a intimidade à exclusividade do povo de Deus. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte, que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, sacerdócio real e nação santa. Mas, como raça eleita, como sacerdócio real, como nação santa, nós também somos o quê? Propriedade exclusiva de Deus. E assim como foi para o povo hebreu, atualmente, nos dias de hoje, nos nossos dias, um dos grandes perigos para nós cristãos é cairmos na assimilação da cultura secular, do meio em que nós vivemos. E com isso perdemos a intimidade com Deus. Aí você pode estar dizendo, mas isso não acontece comigo. Eu tenho percebido que a assimilação cultural ela se dá de uma forma muito velada. Às vezes a gente pensa que a assimilação... Às vezes não. Às vezes tentam impor para nós alguns valores, como nós temos visto por aí. Mas na maior parte das vezes, a assimilação cultural ou a imposição de uma cultura estranha, ela se dá de uma forma velada. Ela se dá de uma forma romântica, com o nome de modernidade, com o nome de contemporaneidade, com o nome de... está na moda. De vez em quando eu vejo alguns debates na televisão e eu vejo as pessoas usarem uma frase que me chama a atenção, e aqui eu não estou falando de tema de debate, se é política, se não é. É um debate, não importa sobre o quê. Em algum momento alguém diz assim, mas isso é um retrocesso civilizatório? E aí eu paro assim e falo, deixa eu entender então. Fazer isso é progredir civilizatoriamente, eu prefiro ficar no retrocesso. Algumas coisas que nos propõem fazer, alguns valores que nos propõem, algumas coisas que têm sido colocadas diante de nós, enquanto sociedade, enquanto povo de Deus, eu prefiro ficar no passado. Eu prefiro ser jurássico, como minhas filhas dizem, né?
Papai, você é jurássico. Sim, eu imagino que eu seja mesmo. E prefiro que continue assim. Manter a nossa identidade como cristãos no mundo atual é um desafio constante, ao mesmo tempo que é uma obrigação. Isso se nós desejarmos viver de forma coerente com a fé que nós mesmos professamos. Nós vivemos em tempos marcados pelo individualismo, pelo relativismo moral, pelo consumismo e pela busca incessante pelo status e pelo prazer. Zygmunt Bauman diz que nós vivemos em tempos líquidos, de relações líquidas, onde eu posso trazer você para a minha vida ou tirar você da minha vida com um simples clique. Te bloqueio. Não quero mais falar com você. Clique. Agora eu quero falar com você. Clique. Relações líquidas. Relativismo moral, né? Tudo isso nós vivemos. Esses valores são valores totalmente contrários aos princípios do Evangelho. Por isso que manter a nossa identidade cristã, lutar para manter a nossa identidade cristã nos dias de hoje, é um ato de resistência, é um testemunho de fé, é uma esperança. A identidade cristã está enraizada na pessoa de Jesus Cristo. E ser cristão não é somente seguir a Jesus, mas é viver no nosso cotidiano os ensinamentos de Jesus. Ser cristão é ser fiel ao chamado que Deus fez para cada um de nós. E isso significa cultivar uma vida de oração, de leitura bíblica e de participação na vida comunitária. Muitas vezes eu vejo cristãos dizendo assim, eu leio a Bíblia, eu oro todos os dias, eu dou o dízimo, eu faço o bem, mas na igreja eu não vou. Porque eu não gosto da igreja. É muito chato, né? O louvor canta muito hino, ou não canta muito hino, o pastor fala demais ou fala de menos. Algum problema tem, mas eu não gosto de lá não, então eu fico na internet. Entre um gole de café, uma pipoca e uma olhada no jogo do Flamengo, eu dou uma olhada no culto também, né? Estamos esquecendo que a igreja e a vida comunitária são essenciais para a vida do cristão, são essenciais para a nossa identidade. Eu, de vez em quando, as pessoas falam para mim assim, o que você vai fazer? Hoje mesmo aconteceu isso. Eu encontrei uns amigos, e eles disseram assim, vamos almoçar em tal lugar? Eu falei, eu não posso. Foi porque à noite eu vou na igreja. Me olharam assim, me mediram de cima e embaixo, daí tipo, tá louco? Na igreja? Sim, essa é a nossa identidade. É assim que nós nos posicionamos. E isso é muito importante, isso é um ato de resistência. Significa cultivar uma vida de oração. Significa que nós temos que ler a Bíblia cotidianamente. Significa que nós temos que valorizar a vida em comunidade. E a fidelidade a essas práticas fortalece a nossa identidade cristã, mesmo que nós estejamos em ambientes hostis. Via de regra, nós vivemos em... Todos aqui têm profissão, né? Ou se não tem, os que estão aposentados já tiveram suas profissões. E esses ambientes geralmente são hostis aos cristãos. Pelo menos no ambiente que eu vivo é hostil. Então, muitas vezes, o nosso comportamento ali reflete a nossa identidade. Quando nós não aceitamos nos aculturar, fala, não, já que eu estou no meio da confusão, eu vou fazer confusão também. Não. Nós somos cristãos. Nós precisamos renunciar aos ídolos do nosso tempo. Nós precisamos ser cristãos lutando para manter todos os dias a nossa pureza de cristãos. Como o povo tinha que manter a sua pureza nos tempos de Jacó. E a questão da pureza não é só evitar o pecado, mas é também buscar a santidade e a conformidade com a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes as pessoas têm uma interpretação equivocada do que é santidade. Santidade não é um jeito de ser. Você não olha para a pessoa e diz, nossa, fulano é santo, né? Não tem nada a ver com sinais exteriores. A santidade não é uma coisa instantânea, que você aceita Jesus e você se torna santo no dia seguinte. A santidade é um processo contínuo de aprendizado, de crescimento, de transformação, com o objetivo de nos tornarmos cada vez mais, a cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. A santidade não se limita a atos religiosos. O pastor Mário é santo porque ele falou domingo na igreja. Não tem nada a ver com santidade. Não se limita a atos espetaculares. Não se limita a um comportamento impecável, aquela pessoa que, né, você olha para ela e fala assim, nossa, o comportamento do pastor Mário é impecável, né? Então ele é santo. Não tem nada a ver com isso. A santidade, a nossa santidade enquanto povo de Deus se materializa no nosso dia a dia, quando, através de pequenas ações e pequenas escolhas, nós refletimos o amor de Deus e os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso inclui, no dia a dia, a prática da caridade, a vivência da fé com integridade,
A busca pela justiça e a transformação pessoal através da graça de Jesus Cristo. Santidade não se trata de sinais externos, é de como nós vivemos e nos relacionamos internamente com Deus, aqui no nosso coração, e ao mesmo tempo com o nosso próximo. O segundo ponto que eu gostaria de tratar, o primeiro ponto foi sobre a necessidade de identidade, de mantermos a nossa pureza enquanto povo escolhido. Assim como o povo daquela época de Jacó foi chamado a manter-se puro, a manter-se santo, a manter-se separado de determinadas situações, nós também somos chamados no dia de hoje. E o segundo ponto é o reflexo do silêncio de Jacó e a sua responsabilidade em tudo que aconteceu. Como eu disse, na leitura do capítulo 34, nós encontramos um Jacó acomodado e egoísta diante das situações. Acomodado porque ele não se posicionou sobre o que aconteceu com a filha dele. Tampouco se posicionou sobre a oferta que o Siquém fez de casamentos interculturais. E egoísta porque a sua preocupação estava somente nele. Querem ver? Coloca lá o verso 30 do capítulo 34. Vamos dar uma olhada nos pronomes. O verso do 34. Vê como Jacó estava egoísta naquele momento? Aqui para mim diz o seguinte, 30 do 34. Aí, olha lá. Ó. Vamos ver os pronomes lá, ó. Então disse Jacó, Simeão e a Levi: vós, vamos falar? Vós me afligis e me fizeste odioso entre os moradores da terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra, e de 7 vezes ali, 5 ele fala dele mesmo, 2 ele fala da família. Porque ele estava bem, para ele estava tranquilo, não estava bom para os filhos dele. Não estava bom para Deus, mas para ele estava bom. Então, todo o texto mostra, esse final de texto aí, o 30 é o penúltimo, o 31 é o último, a gente pode perceber que ele fala só dele. Olha, o problema está, vocês me sacanearam, olha o que vocês fizeram comigo, olha eu aqui, vocês não perceberam eu, um homem velho, cansado, olha aqui, e eu, agora vão fazer comigo, etc. e tal. Com raras exceções, ao longo de nossas trajetórias cristãs, nós também temos uma tendência a nos comportarmos como Jacó. Isso porque acomodação e egoísmo são realidades presentes na vida de qualquer ser humano. Não é privilégio de Jacó, nenhum problema nosso, não. Somos seres humanos, estamos fadados a incorrer nessas duas condutas, do comodismo e do egoísmo, entre outras tantas. E são 2 perigos para quem deseja viver uma fé cristã autêntica. O egoísmo e o comodismo espiritual podem se manifestar de várias formas. Rotina na vida da fé. Estamos tocando o barco, né? Como é que está a tua vida espiritual? Ah, tá legal, tá bacana. Ligamos no piloto automático e deixamos o avião seguir viagem. A falta de engajamento na comunidade, que nós já falamos. Adaptação aos valores do mundo sem o devido discernimento. E aqui eu queria fazer um parênteses, eu não vou citar nomes, mas eu entendo que, como pastor, eu preciso falar isso. Eu preciso chamar a atenção da comunidade para isso. É uma responsabilidade que eu tenho. Nós temos visto igrejas evangélicas, eu não vou citar nome, né, depois vocês procurem na internet, dá um Google, né, na internet vocês vão encontrar. Igrejas evangélicas com liturgias e teologias que hoje mais parece, com todo o respeito, que eles estão numa boate ou numa balada. Temos igrejas hoje que estão com espaço VIP. Os irmãos já ouviram falar? Você tem um espaço que você separa, onde tem banheiro separado, para quem você paga por esse espaço. Tem banheiro separado, tem comida separada para determinado grupo de pessoas. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque muitas vezes eu vejo igrejas cujos líderes são muito bem intencionados. Não estão fazendo isso por mal. Não estão fazendo isso porque são ruins, porque querem enganar as pessoas. Mas porque simplesmente não estão percebendo que estão trazendo para dentro da igreja, para dentro da doutrina cristã, para dentro da fé cristã, traços culturais que não têm absolutamente nada a ver com a fé cristã. A fé cristã, primeiro, que ela não exclui ninguém. Então, como é que eu posso fazer um espaço VIP, excluindo um grupo e incluindo um outro grupo? Né? Quem tem... Então, assim, esse é das coisas que eu estou falando. Comportamentos, linguajar, né? Estilo de vida que nós temos levado e que muitas vezes tem feito com que nós nos aculturemos e nós não estamos percebendo isso. Esse ponto que eu estou falando é apenas
O egoísmo e o comodismo podem se manifestar de várias formas, inclusive como indiferença às injustiças terrenas. Ambos comportamentos, o egoísmo e o comodismo, são contrários à vida cristã. O comodismo porque a vida cristã não é estática, ela exige movimento, crescimento e transformação constante. E o egoísmo porque a fé se baseia no amor ao próximo. Veja bem que Jesus não chamou seus discípulos para uma vida passiva. Pelo contrário, Lucas 13, 24, ele diz o seguinte: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Esforçai-vos. E Jesus também não chamou os seus discípulos para pensarem só neles, pelo contrário. Em Lucas 13, 24, ele diz o seguinte, em Mateus 22, 39, ele diz o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, egoísmo e comodismo são totalmente contrários ao que Jesus nos ensinou. A fé autêntica nos tira da zona de conforto e o egoísmo nos leva ao compromisso, nos tira também do compromisso com Deus. O comodismo nos faz pensar que nós ou já fizemos ou estamos fazendo o suficiente. E isso aos poucos vai nos levando para uma fé morna, como morna era a fé da igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3,15. No mundo atual, onde a fé cristã volta e meia é ridicularizada, é mais fácil nós ficarmos quietos. É mais fácil nós não nos posicionarmos. É mais fácil nós não vivermos publicamente os valores cristãos. É mais fácil nós nos perdermos e nos misturarmos no meio da multidão. Porém, esse silêncio confortável compromete o nosso testemunho enquanto raça eleita, enquanto povo escolhido, enquanto sacerdócio real. Isso porque Jesus nos chamou para ser sal e luz. Jesus nos chamou para fazer a diferença. E isso implica em agir, implica em incomodar, implica em transformar, mesmo que essa atitude nossa cause rejeição ou sacrifício. E eu vou concluindo. Jacó não atentou para os perigos do comodismo e do egoísmo. O comportamento dele aponta, desse texto que nós lemos aqui de capítulo 34, aponta para o fato de que ele pessoalmente se sentia confortável e seguro naquele lugar, convivendo com aquelas pessoas. Mesmo que a família dele estivesse em risco e mesmo que estar ali fosse contrário à vontade de Deus, para o plano que Deus tinha traçado para a vida dele. Jacó não conseguia enxergar, mas havia um lugar melhor para ele, em Betel, onde ele começou. Deus disse para ele: volta lá no começo, Jacó. Você está em Siquém, mas eu quero que você volte para Betel. Foi lá que Deus firmou a primeira aliança com Jacó, quando ele mostrou aquela escada. Lembram agora da história? Por que eu contei no começo a história da escada? A escada foi a primeira aliança que Deus firmou com Jacó. A escada representava que Deus estava dizendo assim: a promessa que eu fiz ao seu avô Abraão vai ser cumprida com você. Pode ficar tranquilo, Jacó. Você vai ter que aguentar o Labão 20 anos, mas a promessa que eu fiz para você, a promessa que eu fiz para o seu avô vai se cumprir em você. Então você tem que voltar onde? Onde foi estabelecida a promessa. Não é para você ficar em Siquém. Não é para você ficar no meio de pessoas que não tem nada a ver com você. Não é para você ficar num lugar que você está cômodo, que você está morno. Você precisa voltar para Betel, porque em Betel é que vai se concluir a aliança que nós dois fizemos. Foi lá, em Betel, por incrível que pareça, depois que Jacó sai, porque Jacó sai de Siquém e vai para Betel. Lá, depois que ele morre, surgem o quê? Dos 12 filhos, as 12 tribos. Lá é a certidão de nascimento do povo de Israel. Agora entenderam por que eu falei para vocês guardarem a questão de Betel, a questão dos 12 filhos? Porque lá, depois que Jacó volta, ele morre e ali surge o quê? As 12 tribos de Israel, dos 12 filhos de Jacó. Ao longo da nossa caminhada cristã, nós não raramente, nós também passamos por momentos de esfriamento e dúvidas na nossa relação com Deus. Isso é normal. E não raro as distorções, as distrações, os pecados externos, os traumas da vida, o egoísmo, o comodismo nos afastam daquele lugar que nós nos encontramos com Deus pela primeira vez. Nos afastam do nosso Betel. Mas Deus está atento ao que está acontecendo no coração de cada um de nós. Deus está atento se nós estamos acomodados, se nós estamos egoístas, se nós estamos em dúvida, se nós estamos com o piloto automático ligado. E mesmo assim, Deus continua nos chamando para voltar
para Betel. Talvez a gente não escute, mas ele continua chamando. Eu imagino que talvez nós possamos, eu e você, possamos estar vivendo hoje espiritualmente em Siquém. Nós estamos tranquilos, nós estamos conformados, nós estamos aculturados, nós estamos mornos, e talvez egoisticamente nós estejamos pensando como Jacó. Deixa eu ficar quieto aqui, não mexe comigo não. Não chacoalha a minha água não, não balança a minha rede não, está tudo bem aqui. Mas Deus continua dizendo para mim e para você, como disse para Jacó, volta para o lugar onde nós nos encontramos pela primeira vez, lá onde você me conheceu, lá onde o fogo do Espírito Santo tocou no seu coração e você me aceitou como seu suficiente Salvador. Betel é o lugar da aliança, representa o lugar da aliança, representa o lugar da renovação, representa o lugar do altar. Mas antes de retornarmos para Jacó, nós precisamos nos purificar. Nós precisamos lançar fora os deuses estranhos, os ídolos desse tempo. Nós precisamos nos purificar e mudar as nossas vestes. Isso porque, assim como Jacó não pôde, nós também não podemos ir voltar para Betel carregando os ídolos e sujeiras que nós acumulamos ao longo do nosso dia e ao longo das nossas vidas. É tempo do povo de Deus santificar. E eu falo isso para mim também. Eu tenho aprendido que a pregação, ela não fala o coração de ninguém. E nós, como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo, no planeta Terra, e trazendo para cá, como igreja de Jesus Cristo, no Jardim Cláudia, na cidade de Londrina, precisamos nos purificar. Precisamos remover aquilo que nos contamina. E precisamos renovar o nosso coração. Voltar para Deus exige, antes de qualquer coisa, obediência e arrependimento. Quais ídolos escondidos nós temos carregado conosco? O que precisa ser purificado em nossas vidas, em nossas casas, em nossos pensamentos, em nossas famílias e no nosso agir. Nós estamos vivendo longe do altar, em frieza ou mornidão espiritual. O chamado de Deus é claro para mim e para você. Volta para Betel, porque é lá em Betel, no seu Betel e no meu Betel, que ele vai concluir a aliança que ele firmou. A aliança está de pé. Ela só não pode ser concluída porque tem algum problema no meio do caminho. A aliança de Deus com Jacó estava em pé. Jacó não enxergava que não era em Siquém, era em Betel. E muitas vezes nós também não enxergamos. Muitas vezes nós achamos que Deus não fala conosco, que Deus está longe de nós, mas Deus está nos chamando, volta para Betel, porque eu tenho uma aliança com você, eu quero concluir. Onde é a sua Betel, eu não sei, eu sei onde é a minha, mas você sabe onde é a sua, porque Deus quer concluir a aliança que Ele firmou comigo e a aliança que Ele firmou com você. E Deus ansiosamente te espera, e espera essa igreja, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja tocando os nossos corações para a necessidade que nós temos hoje, premente, urgente, urgentíssima, de nos purificarmos, de resgatarmos nossa identidade enquanto povo escolhido, sacerdócio real, nação eleita, para que nós possamos proclamar a glória daquele Deus que nos chamou das trevas para a luz. Mas antes disso, precisamos olhar para dentro de nós, ouvir o Espírito Santo, encontrar, como Jacó encontrou, o nosso Deus em Betel. Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu coração. Nos vemos em Betel. Olha para o lado aí, fala para a pessoa que está com você aí. A gente se encontra em Betel. Amém.